Imperors Domination, capítulo 1. Velho demônio. Baia baia, baia baia, baia baia. As ovelhas do jovem pastor faziam barulhos que ecoavam através da tranquila cordilheira. Li Qi rastejou no topo do penhasco enquanto a brisa da noite fria soprava fortemente. No entanto, neste momento, a transpiração afogou-se em seu corpo. Aos 13 anos de idade, um garotinho como Li Qi estava usando todo o seu poder para escalar a montanha. Essa cena no céu noturno exalava uma sensação macabra para qualquer espectador que estivesse à volta. Embora a noite estivesse tranquila, sua mente estava atormentada pelo fogo da incerteza. Vindo de uma família pobre, seus dois pais eram camponeses. Na idade de 7, ele começou sua vida como um jovem pastor. Seu nome era Li Qi porque ele chorou por 7 dias e 7 noites após seu nascimento. Hoje ele estava realizando suas tarefas diárias. No entanto, durante a aproximação do pôr do sol, ele notou que sentia falta da sua ovelha líder. Cheio de preocupação, ele correu de volta para a cordilheira para encontrá-la. Depois do que parecia ser comparável a vasculhar a montanha inteira, ele não pôde encontrar a ovelha. Pensando sobre o dono malvado Zandaú, e a ovelha desaparecida que pertencia a ele, Li Qi temia o pior em seu coração. De repente, Li Qi pensou em um lugar. Havia somente um lugar que ele não procurou, a Gruta do Demônio Imortal. Quando ele olhou em direção à caverna à sua frente, a cordilheira na noite escura se assemelhava a uma besta feroz da era pré-histórica com sua boca aberta, faminto por carne humana. Ouvindo os uivos dos lobos reverberando de lado a lado, não pôde evitar tremer de medo. A Gruta do Demônio Imortal era considerado um lugar amaldiçoado nas redondezas. A lenda diz que lá existe um demônio e qualquer intruso será instantaneamente consumido. Ninguém nunca saiu vivo da caverna. Nesse momento, os sons dos chicotes de Zandaú soaram nos ouvidos de Li Qi. Se ele realmente perdesse a ovelha, então Zandaú definitivamente iria chicotear sua carne em pedaços. Chegando a esse ponto, Li Qi rangeu seus dentes e se aproximou da caverna enquanto seu corpo desaparecia na noite. Ah, Alien! A triste noite guinchou junto ao grito do jovem menino. A voz aterrorizada de Li Qi soou mais uma vez. Você, qual é a sua intenção, ah? De repente, os gritos vieram ao fim. Um momento depois, nas profundezas da Gruta do Demônio Imortal, o silêncio foi respondido com uma voz ameaçadora. Bom, meu imortal corvo negro foi finalmente concluído. Faltava apenas uma alma. Hoje coincidentemente irei emprestar sua alma um pouquinho. Voo cholhos, voo cholhos, voo cholhos. Cada batida de asas soou ruidosamente, um estranho corvo negro voou da Gruta do Demônio Imortal. Voe, irei usar sua alma para encontrar todos os sepultamentos proibidos, voar sobre toda a terra. Contanto que os 9 mundos existam, eu o encontrarei novamente. Das profundidades da Gruta do Demônio Imortal, a pesada voz mais uma vez arrastou-se no ar. A partir de então, entre esse céu e terra, um corvo negro voou sobre os planos. Das cidades celestiais para os mais perigosos cantos e lugares secretos, voou sem livre arbítrio, em linha reta através dos 9 mundos por eras sem fim. Como o tempo passava, milênios vinham e iam, um novo mestre inigualável levantava-se enquanto outro caía. Lentamente, o corvo aparecia novamente. Ele queria escapar de seu mestre, ele queria encontrar um propósito para sua vida. Do deus alquimista ao imperador imortal Fei Yang, imperador imortal Xue Shi, imperador imortal Min Ren para imperador Tun Ri, imperador imortal Bin Diu. Todo o caminho até o rei dragão negro. Por trás de cada um desses paragões sobrescrito 2 existia a sombra de um corvo, um que se esforçou para encontrar a liberdade. Como estes seres vinham e iam, o corvo ainda aparecia misteriosamente no rio do tempo. O corvo não estava disposto a ter seu destino controlado, ele queria se opor à pessoa mais assustadora deste mundo. Milhões de anos até agora, e a mudança de era em era.
Li Qi, que estava flutuando no rio, foi repentinamente puxado por uma pessoa. Ah! Ele foi arrastado para fora. Li Qi foi acordado repentinamente. Sua primeira reação foi pular enquanto ele não estava familiarizado com seu próprio corpo. Ele estava instável e quase caiu ao chão. Ah, meu corpo! Olhando para baixo e vendo que seu corpo ficou o mesmo, Li Qi estava ambos em êxtase e assustado. Mesmo depois de milhões de lutas enquanto duelava contra as ondas e ventos intermináveis, o Corvo Negro, Li Qi, ainda não podia conter suas emoções depois de recuperar seu próprio corpo. Respirando fundo, ele levantou sua cabeça e viu um velho à sua frente. Hehehe, foi esse velho quem salvou você do perigo iminente. O velho gargalhou de uma forma inglória, mostrando seus 3 últimos dentes amarelos. Isso fez com que outros sentissem que seu sorriso era muito imoral. Rio acima, Li Qi ainda podia ver a estrutura escurecida da gruta do demônio imortal. Seus olhos se tornaram-se cada vez mais frios, sua aura excedia qualquer coisa que uma criança de 13 anos poderia produzir. Li Qi respirou fundo, e então olhou para o velho. Depois de um tempo, ele finalmente perguntou: Como eu deveria tratá-lo, velho? Seita ancestral do incenso da purificação, Sangui. O velho respondeu com sua boca boquiaberta, revelando seus 3 dentes dourados, sorrindo e cuspindo em todo lugar. Seita ancestral do incenso da purificação. Li Qi sussurrou sob sua respiração. Esse nome o relembrava das memórias seladas em sua cabeça, o tempo que ele ainda estava preso no corpo do Corvo Negro. Agora, quem tem a vontade do céu? Li Qi recuperou sua compostura e perguntou ao homem. Vontade do céu e? Agora, nessa era, ninguém pôde carregar a vontade do céu. O velho ainda estava sorrindo enquanto respondia. Onde está o imperador imortal Takong? Depois de ouvir sua resposta, a compleição de Li Qi escureceu. Quanto tempo ele esteve dormindo? Mais de 100.000 anos? Imperador imortal Takong esteve desaparecido por 30.000 anos. E sobre o Rei Dragão Negro do Cidade do Protetor Celestial? Li Qi inquiriu mais uma vez. Ninguém sabe, o Rei Dragão Negro desapareceu ao mesmo tempo também. Sangui balançou sua cabeça com a resposta. Ouvindo isso, a expressão de Li Qi mudou tremendamente. Ele olhou de volta para a gruta do demônio imortal e finalmente soube por que ele tinha recuperado seu corpo. Vamos! Mostrando uma expressão triste, Li Qi virou-se e começou a andar, não se importando se Sangui estava o seguindo ou não. Depois de experimentar a quase imortalidade, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. A cidade do Protetor Celestial tinha a linhagem mais forte de um inigualável mestre nos tempos atuais. Aquela era, quando o Rei Dragão Negro ainda estava vivo, ninguém podia competir com ele através dos 9 mundos. Por 3 gerações ele ainda foi respeitado. Apesar dele estar desaparecido por 30.000 anos, a cidade do Protetor Celestial continuava a residir arrogantemente neste céu. Neste momento, um jovem menino por volta dos 13 anos de idade e um humilde velho com 3 dentes de ouro estavam parados fora da cidade do Protetor Celestial. Parado fora do exterior da cidade, Li Qi estava queimando dinheiro cerimonial enquanto sussurrava. Pequeno dragão negro, você não tem que se preocupar. Nessa vida, você já me ajudou a obter meu corpo novamente. Um dia, eu irei esmagar a terra maligna para vingar você. Depois que a queima estava completa, Li Qi olhou para a cidade do Protetor Celestial à frente. As cenas ainda eram as mesmas, mas as pessoas não estavam mais lá, tudo tinha virado estranho. Ele relembrou sobre os velhos dias, Pequeno Dragão Negro e a memória deles construindo essa cidade do zero através de seus enormes esforços. Infelizmente, depois de 30.000 anos, não muitos ainda se lembravam do Corvo Negro escondendo por baixo dos panos. E, vamos voltar para a seita ancestral do incenso da purificação agora. Nessa hora, o velho olhou para Li Qi e falou seu propósito enquanto revelava seus 3 dentes dourados. Vamos,
Li Qi calmamente assentiu sua cabeça. Não importa quão ilustre ou misterioso esse velho seja, sua origem não poderia surpreender Li Qi. Ele vivenciou incontáveis dificuldades, e sua alma foi preso dentro do corvo negro por milhões de anos. Era após era, ele andou lado a lado com imperadores imortais, e fez amizade com o deus alquimista. Que coisas ainda poderia surpreendê-lo? Enquanto eles estavam saindo, uma garota extremamente linda e elegante saiu do palácio. Ela relembrava um anjo dos céus, uma deusa fora desse mundo. No momento que ela saiu, ela acidentalmente viu o fogo deixado pela queimação cerimonial, como também alguns símbolos misteriosos deixados para trás. Depois de ver esses símbolos, sua expressão mudou tremendamente. Quem estava tendo uma cerimônia agora há pouco? Um velho criado nas proximidades imediatamente foi procurar por informações e voltou com resultados. Os guardas da cidade disseram que era um velho e um jovem menino por volta dos 13 anos agora há pouco. Eles estavam queimando dinheiro. Os encontre imediatamente. A garota declarou seu comando. Vossa Alteza deveria ir para a Montanha de Deus agora. O velho criado hesitantemente choramingou. Encontre-os! A deusa gritou suavemente, seu corpo desapareceu através do espaço para encontrar os dois. No final, ela foi incapaz de encontrá-los e teve que retornar cabisbaixa para o palácio. Os símbolos rodaram em volta da sua cabeça. Eles tinham desaparecido por um longo tempo. Por que eles apareceram novamente no subúrbio após 10.000 anos? Eles são amigos ou inimigos? Vossa Alteza, não conseguimos encontrar as pessoas que estavam queimando os itens cerimoniais dourados. Um velho criado leal reportou. Ordene que todos tenham em mente que se houver alguma notícia sobre essas duas pessoas, imediatamente me avisem. A Deus comandou gentilmente. Ouvindo isso, o criado estava extremamente surpreso. Com o atual poder da cidade do protetor celestial e a reputação de sua deusa, era raro que ela iria ter essa séria expressão. Então e sobre a montanha de Deus? O criado perguntou. Cancele! A deusa exclamou. Tenho que ler os livros antigos que os ancestrais deixaram para trás, alguma coisa estranha está acontecendo. Ela imediatamente foi para a parte mais profunda do terreno proibido na cidade do protetor celestial. A seita ancestral do incenso de purificação residia na nação do reino da joia celestial. Isso costumava ser da linhagem do imperador imortal com uma longa história. No começo da Era Imperial, Imperador Imortal Minhe imperiosamente ficou no pico e criou uma seita e a nomeou Incenso da Purificação. Infelizmente, depois de milhões de anos, não puderam aguentar o teste do tempo e sua natureza imperdoável. A seita não era mais da patente, TN, ranking, Imperador Imortal que poderia governar a Terra como nos velhos tempos. Não importava quão duro é latente, ele não poderia reacender a antiga glória nem parar o incansavelmente lento desaparecimento. Elder, nada bom, um mortal disse que ele quer que nós o aceitemos como discípulo primordial. Um discípulo rapidamente reportou para o primeiro Elder da seita ancestral do incenso da purificação. Chute-o fora da montanha! Sem se importar, o primeiro Elder proclamou. Por que você iria relatar só uma coisa pequena? Um mortal querendo ser um discípulo primordial da nossa seita? Que piada! Um discípulo primordial é o mesmo que o protegido do mestre da seita, um com a maior chance de virar o futuro mestre da seita. É claro, quando o mestre da seita não estava presente, então o primeiro Elder ainda poderia cuidar desses assuntos. Mas ele foi recomendado por Sangui. O discípulo gaguejou. Sangui! Levantando suas sobrancelhas, o primeiro Elder disse infeliz. Ele foi subornado por bebida alcoólica? Foi por isso que ele está recomendando esse mortal. Sangui costumava pertencer à seita, mas a seita não queria reconhecer esse membro. Embora o nome parecesse muito heróico, esse nome causou à seita a perder toda a dignidade. Sangui tinha 3 boas qualidades nele.
Ele era muito bom em gastar dinheiro, mentir e vadiar nos bordéis. É por isso que eles o chamavam de Sangue e sobrescrito 3. Ele não tinha cultivado nenhum método até o final, mas ele tinha um enorme background na seita. Há rumores que ele era o filho bastardo do último mestre da seita. Por isso, quando o último mestre da seita morreu, ele pediu para o atual cuidar de Dan Guiye. Não importa quem seu pai era, toda a seita e o escalão superior não tinham amor pelo velho e as palavras lisonjeiras em relação ao caráter de Sangue. Toda a seita, dos élderes para os mais baixos discípulos, não acolhiam esse velho sem nenhum cultivo. Então, o que se isso foi a recomendação do Sangue, chutem ele para fora. O primeiro élder gritou de irritação, sua manhã e bom humor foram arruinados por esse evento. Mas ele disse que ele tem a ordem do ancestral do incenso da purificação de Sangue. O discípulo gaguejou mais uma vez de medo. A ordem do ancestral do incenso da purificação. Depois de ouvir essas palavras, a expressão do primeiro élder escureceu. Após uma breve contemplação, ele rapidamente ordenou: junte todos os élderes e fale para o mortal esperar fora da grade câmara. A seita ancestral do incenso de purificação tem um total de 6 élderes. Após ouvir as palavras ordem do ancestral do incenso da purificação, os outros 5 rapidamente vieram à reunião. O patriarca original da seita era o imperador imortal Minhen, que deixou para trás 3 ordens. 2 já foram revogadas para a seita, mas a terceira tinha caído nas mãos de Sangue. Tirando o pedido do último mestre da seita para cuidar de Sangue, a segunda razão pela qual os élderes eram impotentes contra Sangue era porque ele possuía a última ordem. A ordem representava o imperador imortal Minhen. O detentor poderia pedir qualquer coisa da seita ancestral do incenso da purificação. Sentando na grande câmara da seita ancestral incenso de purificação enquanto olhava na indescritível estátua coberta por uma fumaça dourada, Li Qi não pôde evitar relembrar de muitas histórias do passado. A estátua do imperador imortal Minhen se manteve forte no ponto mais alto. Embora muitos anos tenham passado, a estátua carregava uma aura ancestral, aparentemente capaz de perfurar os 9 céus. Espectadores não podiam deixar de adorar a mera visão, era como se o imperador ainda estivesse na frente deles. Li Qi não sabia como descrever seus sentimentos. O imperador estava morto, mas Li Qi ainda estava vivo, ele irá para sempre. Embora ele tivesse obtido seu objetivo e recuperado seu corpo, todos os seus velhos conhecidos lentamente desaparecem na névoa do tempo.